A existência de seres humanos de tamanho fora do comum, literalmente gigantes, e que viviam em locais remotos do planeta, é objeto de fascinação de muitos, apesar dessa teoria nunca ter sido realmente comprovada. As teorias se baseiam em menções feitas em textos bíblicos, em inscrições sumérias, formações incas, além de pinturas encontradas no Antigo Egito e em muitos outros exemplos. Os incas e os maias acreditavam que existia na Terra uma raça de gigantes antes do Grande Dilúvio. O mesmo se deu com muitas outras antigas civilizações. Alguns os tomaram por deuses, outros reproduziram suas imagens em pedras ou escreveram sobre eles em suas histórias. Até mesmo na mitologia grega, existe uma história que envolve seres gigantes que viviam na Terra. É muito difícil para a ciência, de modo geral, aceitar a ideia de que parte de nossos ancestrais eram gigantes. Entretanto, descobertas arqueológicas feitas ao longo do tempo apontam na mesma direção. Alguma espécie gigantesca de ser humano habitou o mundo que conhecemos em algum momento da nossa civilização. Para certa parcela dos pesquisadores, eles realmente caminharam pela Terra, principalmente pelo fato de que grande parte das mitologias e livros sagrados de culturas antigas mencionaram esses seres, o que inclui a própria Bíblia. Qual é a verdade por trás de tantas teorias? Que provas temos da existência de gigantes? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia nosso canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Extintas civilizações são conhecidas por terem possuído incrível sabedoria tecnológica, inegáveis habilidades astronômicas, matemáticas e agrícolas, além de muitas outras ciências que revolucionaram o mundo e fizeram dele o que conhecemos hoje. Porém, ainda que muitos detalhes nos deixem fascinados acerca desses antigos povos que habitaram o planeta, talvez o legado mais impressionante e tangível de seus passados perdidos e longínquos seja as espantosas e complexas estruturas de pedra. Estruturas gigantes, esculpidas em rochas que podem ser encontradas espalhadas por todo o mundo. Essas, em sua grande maioria, são datadas de milhares de anos, ainda que a forma com que foram feitas não condiz com a época. A maioria dessas construções de pedra são chamadas de megalíticas e podem ser formadas com rochas que variam entre um peso de 10 a 150 toneladas. Além disso, podem chegar a ter até 7 ou mais metros de altura. Vemos exemplos de monumentos megalíticos desse tipo espalhados por todo o planeta, incrustados em várias culturas diferentes. Na memória desses, blocos de pedra são tão preciosamente agrupados que nem mesmo nossa tecnologia atual seria capaz de reproduzir tamanha proeza com precisão absoluta, como são verdadeiramente. Além de não conseguirmos fazer tão bem como os antigos, seria um projeto que demandaria muitos recursos, algo que sairia bem caro para os governos. No entanto, um detalhe ainda mais influente na comparação é que nossos monumentos megalíticos não seriam tão duradouros quanto aqueles feitos por civilizações antigas. Foi proposto no livro The World Without Us, de Alan Weisman, que se toda a humanidade simplesmente desaparecesse de uma hora para outra repentinamente da face do planeta, todas as grandes cidades do mundo entrariam em colapso rapidamente. Isso aconteceria devido à ação de fenômenos naturais que ainda continuariam ocorrendo e principalmente por causa da não manutenção dessas cidades. Estradas dariam espaços a florestas e arranha-céus cairiam em um período de poucas décadas. Até os mais modernos e seguros projetos arquitetônicos não sobreviveriam mais do que 100 anos. Ou seja, parece que nossa tecnologia, ainda que milhares de anos no futuro, é inferior à de civilizações do passado que já foram extintas. Como esses antigos povos construíram essas magníficas estruturas? Quem as construiu? Quem quer que seja, parece que sabia coisas que apenas agora estamos começando a compreender.
Se olharmos para o passado, nas estruturas daquela que é considerada a primeira civilização conhecida, os Sumérios, encontramos histórias sobre uma raça chamada Anunnaki, de seres que desceram do céu e estabeleceram suas cidades na planície da Mesopotâmia. De acordo com as escrituras sumérias, eles supostamente criaram e instruíram a raça humana. O mais interessante é que nos escritos sumérios, os Anunnaki são descritos como seres gigantes. Seria isso a prova da existência de gigantes na Terra? Se o que essa história diz é verdade, isso explicaria as diversas e impressionantes construções megalíticas espalhadas pela Terra? O que a arqueologia tem a dizer sobre isso? Já foi encontrada alguma prova arqueológica sobre a existência de seres gigantes além dos monumentos e lendas? De uma maneira bem resumida, a resposta é sim. Túmulos, múmias e ossadas aparecem e desaparecem em diversos pontos do planeta. Todavia, nenhum registro acadêmico de tal natureza foi tornado público. Historiadores e arqueólogos dizem que nossos antepassados eram mais altos e robustos, mas não nos dizem que eles eram gigantes, e por vários motivos óbvios que poderiam mudar completamente todo o conceito que temos acerca do passado da humanidade. Porém, não foram somente os sumérios que escreveram sobre seres gigantes que viviam na Terra milênios atrás. De acordo com o Codex Rios do Vaticano, um códex que é a tradução italiana de um antigo manuscrito escrito durante a conquista espanhola, os seres gigantes viveram em uma região do planeta conhecida como Mesoamérica. De acordo com as representações do códice, guerreiros astecas lutaram contra os seres gigantes. Curiosamente, no manuscrito antigo, ao lado da imagem do gigante, podemos ver o nome do mesmo, Quinametzin, que na tradução mais literal significa os antigos. Ainda mais curioso é saber que muitos documentos antigos afirmam que os gigantes Quinametzin construíram a antiga cidadela de Teotihuacan, que significa lugar onde os homens se tornam deuses, e da grande pirâmide Cholula, também pertencente ao povo asteca. 10 Quinametzins são mencionados na antiga mitologia asteca. Disse que quando os conquistadores espanhóis chegaram à América, eles viram os verdadeiros gigantes. Segundo a lenda, os contos de invasão espanhola no livro The Broken Spears, os gigantes viveram entre os astecas e um de seus heróis teria ajudado a combater os espanhóis durante uma tentativa de aquisição hostil da antiga cidade de Tenochtitlan, localizada na atual Cidade do México. Esse herói possuía o nome de Tzilacatzin e conseguiu mesmo defender a cidade dos espanhóis. Fez isso atirando enormes pedras contra os conquistadores. A força e coragem desse guerreiro é amplamente divulgada no Codex Florentino. Outro exemplo de gigantes que viveram na Terra são aqueles ditados na Bíblia, também conhecidos como Nefilins. Segundo as escrituras sagradas cristãs, esses homens, além do normal, possuíam 9 côvados de altura, algo próximo de 4 metros de altura. Ainda seguindo a Bíblia, eles eram homens muito violentos e cruéis e levavam vantagem devido ao seu tamanho. Ou seja, os seres gigantes são amplamente mencionados nos tempos antigos, e alguns deles, assim como Tzilacatzin, eram mesmo de carne e osso. Essa, por sua vez, é uma prova de que tais seres viveram entre os humanos num passado distante. Considerando que essa teoria esteja realmente correta, é fato que seria bem mais fácil, levando em conta que os gigantes existiram, a construção dos diversos monumentos megalíticos espalhados pela Terra. Ao invés de centenas de homens juntos puxando gigantescos blocos de pedras através das escaldantes areias do deserto, seria um trabalho bem mais simples para alguém com a força além do normal, certo? Isso se tornaria ainda mais real se pensarmos que a maioria dos blocos rochosos eram movidos por vários quilômetros de distância, e às vezes centenas de quilômetros. Ainda mais, existem aquelas construções que dizem terem sido construídas para esses gigantes.
Esse é o caso de Petra, por exemplo, que fica localizada na Jordânia, uma cidade histórica para a arqueologia. As portas desse templo possuem dimensões bem maiores que as de qualquer outra construção antiga encontrada no mundo. Para alguns, essa é uma prova de que os gigantes viviam no lugar, ou mesmo que o visitavam em certa época do ano. No entanto, não é possível provar qualquer coisa, seja para o lado cético ou para o lado mais racional da história. Como dizia Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Parece que não há muito interesse da academia em buscar verdades esquecidas, mas ainda muito lembradas na sabedoria oral dos povos andinos e nas provas arqueológicas. Não é possível, por exemplo, classificar provas ou achados arqueológicos como sendo fruto da teoria da conspiração. Essas evidências, como as próprias construções absolutamente anacrônicas, revelam que algo grandioso e misterioso aconteceu no passado. Para entender isso, é necessário especular e criar teorias baseadas nos achados arqueológicos e relatos. E o silêncio da academia científica talvez seja mais um indício de que há ou houve uma raça evoluída ou algum evento que chamamos hoje de sobrenatural. Lembremos que aquilo que não é repetido também não é lembrado. Porém, não devemos esquecer que isto não significa que não exista. Os achados corroboram com as lendas, mitos e a sabedoria oral, repassada de geração em geração através dos povos em todo o mundo. Isso sugere a hipótese de que os termos anjos, demônios, extraterrestres, gigantes podem ser, na verdade, figuras de linguagem para se referir aos mesmos seres, ou seja, os gigantes do passado. E isso não tem a ver com fé. São fatos de nossa realidade e que estão à disposição de todos, bem diante de nossos olhos.